Porque são pretos, porque são pobres, porque são periféricos, porque muitos têm que cometer pequenos delitos para poder sobreviver. Mas que pequenos delitos que você tem que cometer para sobreviver? Uma pessoa que está passando fome, por exemplo, agora. Né? Uma pessoa que não estou dizendo que todas as pessoas pobres fazem isso, mas eu estou dizendo que ninguém merece morrer por causa disso. Em relação à classe social e ser um gatilho para a pessoa cometer crime, se fosse assim, tem muito rico que comete crime também. Mas a sociedade julga diferente. Por outro lado, essas pessoas, elas cometem delitos tão pequenos e às vezes elas são vítimas fatais da polícia. Mas quais são os delitos tão pequenos? Não, às vezes um ladrão que invadiu uma casa, que está fugindo, o cara vai lá, alveja e mata ele. Mas invadir uma casa não seria um delito pequeno. Não, tô falando que roubou qualquer coisa que não... A gente está vendo que ultimamente o bandido está matando por causa de um celular. Mas isso a gente tem que matar? Mas o bandido está matando a vítima. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte... O bandido está matando a vítima para roubar um celular. Então, o que eu estou querendo perguntar, nós não podemos nos deteriorar dessa forma. Porque se nós defendemos, nós que somos cidadãos, pagamos nossos impostos, estamos indo e vindo querendo segurança. Se nós defendermos que os policiais eles têm o direito de julgar quem deve morrer ou viver, nós estamos colocando nossa vida em risco. Mas eu não estou julgando que quem deve viver ou morrer. Não, você não. Mas quando você legitima... Não deve aceitar que, digamos, são delitos pequenos. Se ele está passando fome, ele vai roubar. Não, gente. Vamos desromantizar isso também. Uma pessoa que precisa, ou por caráter, ou por qualquer coisa, as pessoas cometem crimes. Isso, como você disse, independe da classe social. Mas qual que é a diferença entre o crime cometido por uma pessoa de classe alta e o crime cometido por uma pessoa de classe baixa? Você quer dizer que a punição é diferente, né? Claro que é, gente. Nós temos quase 80% de pessoas pretas no presídio. E são só as pessoas pretas que cometem delito? Aí quando você vê, por exemplo, um empresário que roubou milhões do cofre público que deveria ser investido em saúde da população e deveria ter medicamento lá no posto de saúde. Esse cara, ele entra para o espaço institucional, ele dá o depoimento dele, ele mente para as pessoas ali, e as pessoas sabem que ele está mentindo e ninguém imagina alvejar aquele empresário porque ele cometeu um roubo. Então é muito diferente. Então se a gente legitima que a polícia pode matar, que é o que o Pacola defende, e que eu tenho insistido que nós não podemos naturalizar esse discurso, o que nós estamos instituindo, ao arrepio da Constituição e de qualquer regimento legal no Estado brasileiro, é que a pena de morte existe. E quem é o juiz, quem é a polícia, quem é o juiz, quem é o Ministério Público, quem é o executor da sentença, é a mesma pessoa. É o policial armado na rua. Isso interessa para nós? Para nós cidadãos, isso interessa? Não, porque hoje pode ser o filho de alguém que a gente nem conheça, pode ser qualquer pessoa, mas pode ser seu filho, pode ser meu filho, pode ser seu filho. Quem vai estar seguro na rua se alguém armado se sentir no direito de atirar, alvejar e matar outra pessoa? Ao mesmo tempo que não dá para entender como normal a vítima ser assassinada pelo bandido, de entender que isso faz parte da criminalidade. Claro que não, mas a gente tem que pensar o seguinte, o bandido, ele não tem lei, ele é bandido porque não tem lei para ele. Agora, o policial não é bandido. Mas você acha que os movimentos sociais, os ativistas e que defendem essa causa, né? Tem muito romantismo na criminalidade também, porque a senhora mesmo falou agora, tanto por cento no presídio é negro. Eu fui assaltada com arma na cabeça, minha família toda, e não tinha nenhum negro assaltante. Eram todos brancos, bem arrumadinhos, cheirosos, para poder passear, entendeu? E aí, isso para mim não foi um pequeno delito. Eles invadiram, roubaram meus carros, invadiram nossa casa. Eu também já fui assaltada com arma na cabeça, já roubaram meu carro, eu acho que a gente também não pode ficar romantizando, um pequeno delito, o cara passando fome. Vereadora, a senhora, desculpa, mas assim não mas você não dá para aceitar romantismo no crime. Vamos olhar então as experiências internacionais, porque nós temos a mania de absolutizar as experiências individuais, mas nós não podemos absolutizar as experiências individuais. Nós temos que ver o seguinte, onde existe mais prisão? O Brasil é o terceiro país com maior população carcerária do mundo. Isso resolve alguma coisa? Eu vou trazer um questionamento de muitos amigos que eu tenho, que conversando, que tem uma mentalidade um pouco mais à direita ou de direita. A crítica que eles fazem é o seguinte, que os movimentos de esquerda, quando um pai de família morre vítima de um bandido, os movimentos de esquerda não se manifestam com revolta sobre aquela vida que se perdeu. Mas quando a polícia mata um bandido que estava assaltando um pai de família, aí há uma grande manifestação dos movimentos de esquerda em relação à vítima bandido do caso
supostamente aí da polícia. E eles questionam muito, por que a esquerda também não se manifesta quando é um pai de família que é vítima do bandido? Não, primeiro porque essa não é verdade, isso não é verdade, né? Como assim a gente não se manifesta em relação a uma vítima? Mas quando fala se manifestar e ir para a porta da delegacia, como acontece quando é um bandido morto pela polícia, tem uma efervescência maior em termos de grito social. Olha, eu acho que a gente tem que diferenciar, porque o grande problema também disso que se chama direita é também a superficialidade de visão das coisas. Uma coisa, o crime é um fenômeno de todas as sociedades. Todas as sociedades, até na Bíblia, se você for olhar, você tem lá o primeiro crime cometido lá. E eram cruéis, né? Que era o crime do Abel e do Caim lá, só para fazer uma referência bíblica que está na moda agora, nesse momento, né? Falar tudo em nome de Deus e às vezes defender o extermínio do outro em nome de Deus, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando um policial mata um trabalhador, é muito diferente de um bandido matar um pai de família. Porque esse trabalhador também é pai de família. Por quê? Porque quando você defende o Estado, quando a gente defende o Estado, quando a gente defende a polícia, a gente quer distinguir a polícia do bandido. Por isso que não dá para aceitar. Porque quando o Estado é o que regula nossas vidas. Eu, você, todos nós pagamos impostos. Nós sustentamos o Estado. A polícia, ela foi criada para proteger a vida das pessoas, proteger o patrimônio das pessoas, permitir que cada um de nós tenha direito à casa, tenha direito ao nosso patrimônio, tenha direito à tranquilidade, poder sair na rua e não ser interpelado ou morto. Mas se você tem aquelas pessoas que foram contratadas pelo Estado como servidores públicos, que passaram por um concurso público, que são sustentados com o nosso recurso, elas se bandeiam para descumprir a lei, elas se tornam bandidas. Elas se tornam marginais. Então não é só, deixa de ser apenas um assassinato. Quando uma polícia assassina uma pessoa, deixa de ser apenas um assassinato. É um agente público, é um agente contratado pelo Estado, alguém que fez o concurso, alguém que nós sustentamos para cumprir a lei. Como o crime deveria ser combatido, na opinião da senhora? O crime só pode ser combatido, ele não pode talvez ser extirpado da nossa sociedade, mas não é a gente tem que olhar as experiências internacionais também, nesse caso, né? Como que você vai combater o crime numa sociedade em que os governos ignoram completamente a sociedade? É achar que as pessoas pobres, vão passar fome e vão ser pessoas ordeiras, quietinhas no seu canto, não incomodando os transeuntes que passam e vêm e vão, sem que tenham nenhuma piedade daquelas pessoas que estão hoje passando fome. Então, a violência ela é produzida por um Estado que promove a concentração de renda, empurra os filhos dos trabalhadores para o tráfico de drogas, porque não tem oportunidade de emprego, porque não tem nenhuma política pública que chega à população mais carente, não tem inclusão social. E depois nós vamos lá e falamos, mas peraí, por que você cometeu o crime? E pior do que isso, nós estamos, sem perceber, a sociedade precisa sair dessa armadilha. Sem perceber, nós estamos, ao comparar as duas situações que você traz aqui para mim, querendo igualar situações completamente diferentes. Um bandido que mata um pai de família, ele tem que ser punido pela justiça como um bandido. Mas e um agente da lei? E alguém que foi contratado pelo Estado?